vamos começar o nosso estudo de hoje lendo o Evangelho, primeiramente, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. E saiu o item 15. Então vamos lá, ele é um pouquinho longo, mas é uma mensagem muito bonita de um espírito protetor. Então vamos à leitura. Capítulo 13, item 15. Meus queridos amigos, todos os dias eu ouço entre vós os que dizem: sou pobre, não posso fazer caridade. E diariamente vejo que faltais com a indulgência para com os vossos semelhantes. Não lhes perdoais nada, e procedeis como juízes muitas vezes severos, sem perguntar a vós mesmos se ficarias satisfeitos se agissem da mesma forma convosco. A indulgência também não é uma caridade? Vós que só fazeis a caridade da indulgência, fazei pelo menos essa, mas fazei-a generosamente. Em relação à caridade material, quero vos contar uma história do outro mundo. 2 homens acabavam de morrer. Deus havia dito: enquanto esses homens vierem, cada um terá as suas boas ações colocadas em um saco. Por ocasião de sua morte, esses sacos serão pesados. Quando os 2 homens morreram, Deus mandou que lhes trouxessem os 2 sacos. Um era grande, estava cheio, bem estufado, e o metal que o enchia ressoava. O outro era pequeno, e tão fino que se viam através dos panos as poucas moedas que continha. Em cada um daqueles homens, reconheceu o que lhe pertencia. Este é o meu, disse o primeiro, e eu o reconheço. Fui rico e dei muito dinheiro. Este é o meu, disse o outro homem. Eu sempre fui pobre. Ai de mim! Não tinha quase nada para dividir com os outros. Mas, que surpresa! Quando os 2 sacos foram colocados na balança, o maior tornou-se leve e o menor ficou tão pesado que elevou muito o outro prato da balança. Deus então disse ao rico: deste muito, é verdade, mas deste por ostentação. E para que o teu nome, para ver o teu nome figurar em todos os santuários do orgulho. Além disso, dando não te privavas de nada. Vai para a esquerda e fica satisfeito, porque as tuas esmolas ainda foram contadas como alguma coisa. Depois ele disse ao pobre: deste muito pouco. Porém, cada uma das moedas que estão nesta balança representou uma privação na tua vida. Se não destes esmolas, fizeste a caridade. E o que é mais importante, fizeste a caridade naturalmente, sem pensar que ela seria levada em conta. Foste indulgente, não julgaste o teu semelhante. Ao contrário, tu o desculpastes em todas as tuas ações. Passa à direita e vai receber a tua recompensa. Mensagem trazida por um espírito protetor em Lyon, em 1861. Então está aí a mensagem do Evangelho de hoje, do nosso estudo, para que a gente possa entender realmente qual é a verdadeira caridade. Você dar esmolas por ostentação, simplesmente objetivando um lugar ao céu, um lugar no paraíso, não vai ter muito valor não. Então é melhor a gente trabalhar com o coração. Ofertar aquilo que pode, sacrificar para dividir o que tem com o outro, sem nenhum interesse, sem segundas intenções, para que a gente possa não passar decepções
quando formos prestar conta dos nossos atos e das nossas atitudes aqui na Terra, né, meus irmãos? Então vamos fazer a nossa prece para iniciarmos o nosso estudo desta noite. Graças a Deus, querido e amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga que nos sustenta, que nos ampara, para darmos continuidade ao estudo das obras do nosso amigo e irmão André Luiz. Te agradecemos sempre, Senhor, em primeiro lugar, a oportunidade de aqui podermos estar, desfrutando destes momentos em que vamos refletir, recebendo aqui as orientações que nos foi passada pelo nosso amigo André Luiz, diante das experiências pelas quais ele passou. E está agora aqui, através do nosso irmão Chico Xavier, nos trazendo todas as informações para que possamos não ter surpresa ao desencarnarmos e chegarmos à verdadeira vida espiritual. Através desses ensinamentos, que possamos direcionar nossas escolhas, usando assim o nosso livre-arbítrio, sempre de acordo com a Tua vontade e com a vontade de Deus, nosso Pai. Assim, querido amigo, que seja em Teu nome, em nome dessa espiritualidade que sustenta esse nosso trabalho, mas acima de tudo, em nome de Deus, nós queremos Te pedir a permissão para iniciar os nossos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, nós hoje vamos iniciar a lição 22 deste livro, onde nós estamos vendo aí o trabalho da espiritualidade para tentar resolver esse emaranhado de vidas que estão aí envolvidas nessa história, nessa experiência que André Luiz passou, ajudando lá com o seu trabalho, auxiliando que esses espíritos, né, envolvidos aí, Odila, nós vimos desde o início lá que nós estamos estudando todos esses personagens que estão ligados a muitas vidas passadas e, na atualidade, as consequências se aflorando. Então, os nossos irmãos aí estão tentando colaborar, tentando ajudar a solução desse problema através de esclarecimentos, de doutrinação. Então, nós vimos na semana passada André com o irmão Clarencio e Hilário, com a conversação bem edificante que ele teve lá com os ministros no auxílio ao trabalho que eles iriam realizar hoje junto à irmã Clara. Então eles vão até a irmã Clara para tentar ouvi-la e também pedir a sua ajuda lá no auxílio que ela vai trazer e vai dar para a irmã Odila, que está lá na dificuldade que nós estamos vindo acompanhando aí na leitura desde o início desse romance muito interessante. E hoje nós vamos ter assim também mais uma aula, onde ela vai falar. Na semana passada, o instrutor aqui, o irmão Clarencio, falou sobre as enfermidades, o porquê das enfermidades em nossa vida, em nossas existências, ou seja, as doenças. Por que nós ficamos doentes? Não é? Principalmente essas enfermidades que são assim, muito, como é que se diz? Que levam até a morte, fazendo com que a criatura passe por muitas dificuldades, por muito sofrimento, por muita dor. Nós estamos percebendo, acompanhando esse estudo aqui, que isso tudo é em função dos nossos próprios atos e das nossas atitudes. Então, aquilo que a gente vai fazendo a cada vida, nós vamos armazenando e marcando no nosso perispírito. Mas o nosso destino é a perfeição, é a pureza total. E para sermos puros totalmente, né, como temos lá como exemplo o nosso Mestre Jesus, nós não podemos ter nenhuma mácula, nenhuma pintinha que seja no nosso perispírito. Então a gente reencarna com o objetivo de aprendermos a sermos melhores e aí também para termos a oportunidade
de através dos nossos atos e das nossas atitudes, nós irmos expurgando todas essas manchas, todas essas máculas que nós fomos acumulando aí durante muito tempo. Então, no capítulo passado, nós tivemos uma aula a respeito disso. E hoje a gente vai ter outra conversa aqui, quando a irmã Clara vem nos esclarecendo a respeito dos sentimentos negativos, como eles nos causam mal também, cólera, raiva, ódio, e que a gente deve trabalhar para que não ter esses sentimentos, porque isso só faz mal a nós próprios. Então o capítulo começa, tem como título Irmã Clara, diz assim: na noite imediata às experiências que descrevemos, o ministro convidou-nos a visitar a Irmã Clara, a quem pediria socorro em favor do esclarecimento de Odila. Eu me sentia cada vez mais atraído para o romance vivo daquele grupo de almas que o destino enleara em suas teias. Esse emaranhado que a gente está falando aí, que a gente vem acompanhando desde lá do início, com Odila, com Zulmira, com o pequeno Arthur, que desencarnou lá tão cedo, e aí a gente vai vem acompanhando, vendo o porquê de todas essas, de todo esse sofrimento, entre aspas, que vem acontecendo, e esses irmãos aí, e André acompanhando, estão tentando desenrolar para ver se conseguem a solução desse problema e que esses espíritos possam caminhar, Então ele diz assim: se me fosse permitido, eu me sentia cada vez mais atraído para o romance vivo daquele grupo de almas que o destino enleara em suas teias. Se me fosse permitido, voltaria de imediato para junto de Mário Silva, rebelado, ou para junto de Amaro, paciente, a fim de observar o desdobramento da história, cujos capítulos jaziam gravados nas páginas vivas de seus corações. Todavia, era necessário esperar. Enquanto buscávamos a intimidade de Irmã Clara, descia o luar em prateados jorros sobre a paisagem que se tapizava de flores. Com o cérebro preso às preocupações resultantes do trabalho que nos exigia a atenção, algo indaguei de Clarencio quanto à cooperação que pretendíamos solicitar. Então, André Luiz, preocupado aí com os acontecimentos que viriam pela frente, das soluções, das atitudes que eles teriam que tomar, ele vem questionar aqui a Clarencio, o porquê dessa ajuda, o porquê de ir pedir o auxílio da Irmã Clara. E aí, Clarencio então vem explicando, ele diz assim: por que motivo rogaria ele o concurso de outrem quando se dirigira com tanto êxito à mente de Esteves e Armando, encarnados, os dois que estão lá com a problemática junto a Odila, junto a Evelina, junto àquele grupo ali que está aquele ninho. Não lhes favorecera o retrocesso da memória até os recuados dias da luta no Paraguai, porque não conseguiria doutrinar também a desditosa irmã enferma. E o ministro ouviu-me tolerante e redarguiu. André Luiz faz sempre perguntas assim, buscando esclarecimento, e com isso nos ajuda também a entender melhor o problema. E diz assim, e o irmão Clarencio então responde: iludiste-te, nem sempre doutrinar será transformar. Efetivamente, guardo alguma força magnética suficiente desenvolvida, capaz de operar sobre a mente dos nossos companheiros em recuperação. Nessa passagenzinha aqui, a gente dá uma paradinha, a gente vai lembrar do trabalho que é feito no atendimento a espíritos sofredores nas casas espíritas relacionado ao trabalho de desobsessão, Antigamente se chamava desobsessão.
agora é atendimento espiritual a esses companheiros que estão em sofrimento. E muitas das vezes acontece justamente isso aqui que o irmão Clarencio está falando. Não adianta você ficar de blá, 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 blá com o espírito. Existem situações que não vai resolver muito você ficar lá tentando convencê-lo. Eles têm assim uma posição bem certa daquilo que pensam, são teimosos naquilo que acham que é o certo, e é muito difícil você, às vezes, convencê-los através só de doutrinação. Então é necessário que haja realmente um trabalho magnético em cima desses companheiros. E aí é onde a espiritualidade entra, ajudando aqueles companheiros que estão ali encarnados, os médiuns que estão ali fazendo. Principalmente, né, o médium que está ali dando passagem, dando oportunidade àquele espírito de se manifestar, e o médium que o está apoiando. É um trabalho de mente, de pensamento, onde eles vão através de energias amorosas. A gente vai emitindo muito amor, muito carinho, muita compreensão àquele companheiro que está naquela situação, que muitas das vezes vai tocá-lo muito mais do que qualquer palavra doutrinária. Claro, existem aqueles que precisam da doutrinação, e até esses mesmos vão precisar, mas no primeiro momento, muitas vezes, não é o falar que vai resolver. Então o irmão Clarencio está falando uma coisa muito certa aqui. Então é quando ele diz que ele guarda alguma força magnética suficientemente desenvolvida, capaz de operar sobre a mente dos nossos companheiros em recuperação. E aí ele diz: no entanto, ainda não disponho de sentimento sublimado suscetível de garantir a renovação da alma. Então ele reconhece que ainda não está preparado para transmitir esse tipo de sentimento tão amoroso, tão energia tão bondosa, tão caridosa, que vá ajudar lá os companheiros que estão lá, no caso aqui, Esteves e Armando, que estão lá naquela situação tão triste, né? Dolorosa. E ele então está dizendo, sem dúvida, dentro de minhas limitações, estou habilitado a falar à inteligência, mas não me sinto à altura de redimir corações. Então, olha só também a humildade do espírito de reconhecer a sua incapacidade diante de um trabalho. Exemplo para nós. Porque nós aqui, muitas das vezes, por conta do nosso orgulho, a gente quer fazer tudo, a gente quer resolver tudo. Não é? Recebemos lá o crachá de médium dentro da casa espírita, então já começamos a nos achar os donos da verdade. Já começamos a achar que podemos tudo. Então, quando a gente lê um texto desse, de um espírito, né, de um certo grau, já bem adiantado, um espírito já evoluído, vem colocando aqui a sua dificuldade. Olha como ele está claro aqui. Dentro das minhas limitações, estou habilitado a falar à inteligência, mas não me sinto à altura de redimir corações. Ele não se sente preparado para ir tocar na emoção do espírito, tocar lá no fundo do coração. Aí ele diz, para esse fim, para decifrar os complicados labirintos do sofrimento moral, é imprescindível haver atingido mais elevados degraus da humana compreensão. Então você veja que o espírito é evoluído, mas ele ainda não tem aquela preparação para ser compreensível diante da dificuldade lá dos companheiros. Então ele vai humildemente buscar ajuda. E diz assim, dispunha-me a desfechar novo interrogatório, e André falando, né? Continuando aqui a narrativa. Dispunha-me a desfechar novo interrogatório, contudo, nosso orientador indicou-nos bela edificação próxima. Cercada de arvoredo que servia de enfeite a espaços canteiros de flores, a residência de Clara figurou-se-nos pequeno colégio ou gracioso internato para moças.
até certo ponto, não nos enganáramos. A nossa anfitriã não morava num estabelecimento de ensino. Entretanto, mantinha em casa um verdadeiro educandário. Tão grandes e luzidas eram as assembleias instrutivas que sabia organizar. Então vocês veem aí já o nível desse outro espírito, né? No caso da irmã Clara. Lá, Clarencio foi com o André e com o Hilário lá buscar ajuda, orientação para resolver lá a dificuldade que ele estava encontrando de trabalhar o sentimento daqueles dois companheiros lá, onde o ódio ainda era uma coisa muito forte. Então ele diz, né? A nossa anfitriã não morava num estabelecimento de ensino. Entretanto, mantinha em casa um verdadeiro educandário. Tão grandes e luzidas eram as assembleias instrutivas que sabia organizar. Recebeu-nos em extenso salão, onde era atenciosamente ouvida por 4 dezenas de alunos de variadas condições, que se instalavam à vontade em grupos diversos, sem qualquer ideia de escola, assinalando o ambiente em sua feição exterior. Então a gente percebe que era um ambiente harmonioso, bonito, harmonioso, tranquilo, né, e edificante. De olhos rasgados e lúcidos, a lhe marcarem magnificamente o semblante com traços aristocráticos, de rosto emoldurados pela basta cabeleira, Clara parecia uma jovem Madonna, detida entre os melhores dons da mocidade e da madureza. Estendeu-nos as mãos pequenas e finas, respondendo-nos às saudações com alegria sincera. Nosso orientador rogou escusas pela nossa interferência no trabalho. Não se incomodem, acentuou a interlocutora, encantadoramente natural. Achamo-nos num curso rápido acerca da importância da voz a serviço da palavra. Então, olha só, outro ensinamento, outro aprendizado para a gente aí, né? Na espiritualidade não ficamos lá passeando para lá e para cá. Nós continuamos o trabalho e continuamos também estudando, continuamos aprendendo, continuamos ali a tarefa de melhoria. Cada um trabalhando pelo seu melhoramento. Então a gente, quando desencarna, que se transpassa a espírito, fica livre do corpo material, não vira anjinho nem diabinho não. Continuamos nós mesmos lá o nosso trabalho. E aí ela continua, podem partilhá-lo conosco. Nossa aula é uma simples conversação. Fitando bondosamente o ministro, rematou, sentem-se, sou eu quem pede perdão por fazê-los esperar mais um pouco. Em breve instante, todavia, entraremos em nosso entendimento mais íntimo. E voltando à poltrona que tinha de cátedra, sem qualquer atitude professoral, tão grande era o doce ambiente de maternidade que sabia irradiar de si, começou a dizer para os aprendizes. Aí vem o ensinamento de Clara, dizendo, conforme estudamos na noite de hoje, a palavra, qualquer que ela seja, surge invariavelmente dotada de energias elétricas específicas, libertando raios de natureza dinâmica. Então, olha aí para a gente ver a importância daquilo que a gente fala. As palavras que nós emitimos, elas não são ditas a esmo e não são jogadas ao vento de qualquer maneira. Elas possuem uma força em cada palavra que a gente emite. Por isso que a gente precisa ter cuidado quando vamos falar com alguém, quando vamos conversar com alguém. A gente tem que ter o cuidado nas palavras que nós vamos usar. E no nosso dia a dia mesmo. Cuidado com as palavras que possam trazer influência negativa.
Porque assim como as palavras boas trazem energia positiva, existem as palavras ruins e a energia é tão grande também, só que negativa. E vai influenciar. Muitas das vezes uma palavra mal falada no momento errado vai causar danos assim seríssimos às pessoas. Se sentem assim magoadas, feridas, ofendidas às vezes por uma questão de uma palavra mal proferida. Então esse ensinamento da irmã Clara aqui é muito importante. E ela continua: a mente, como não ignoramos, é o incessante gerador de força, através dos fios positivos e negativos do sentimento e do pensamento, produzindo o verbo que é sempre uma descarga eletromagnética regulada pela voz. Então, o nosso pensamento, que vai gerar a nossa palavra e, consequentemente, depois as nossas atitudes, coloca, uma força muito grande, gera uma força muito grande que vai impregnar as palavras que nós utilizamos. Então, volto a repetir, cuidado com as palavras que nós vamos usar. Elas podem atrair energia negativa para perto de nós, ou para onde nós estejamos. Por isso que é sempre bom, termos sempre dentro de nossa casa conversas saudáveis. É sempre bom estarmos sempre lendo alto, em voz alta, o Evangelho. Pega uma página do Evangelho durante o dia na sua casa, se você pode, faça a leitura em voz alta. São palavras edificantes que vão atrair energias positivas para o seu ambiente familiar, o ambiente onde você vive. A gente já vive cercado de tanta coisa negativa nesse mundo, mas pelo menos dentro da nossa casa, vamos fazer com que o ambiente seja limpo, seja puro. E isso só depende de nós, dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas atitudes. E aí a irmã Clara continua. Por isso mesmo, em todos os nossos campos de atividade, a voz nos tonaliza a exteriorização. Porque, dependendo da palavra que você usa, você está transmitindo, através daquela palavra, um sentimento. E conforme é esse sentimento, vai ser também a tonalidade da sua voz. É isso que ela está explicando aqui. Então ela diz, por isso mesmo, em todos os nossos campos de atividade, porque ela falou lá em cima que produzindo a palavra, é sempre uma descarga eletromagnética que é regulada pela voz. E aí, por isso mesmo, todos os nossos campos de atividade, a voz nos tonaliza a exteriorização, reclamando apuro de vida interior. De vez que a palavra, depois do impulso mental, vive na base da criação. É por ela que os homens se aproximam e se ajustam para o serviço que lhes compete. E pela voz, o trabalho pode ser favorecido ou retardado no espaço e no tempo. Então, olha aí, uma orientação importantíssima a respeito dessa energia que nós produzimos com as nossas palavras e através da nossa voz. Continuando, André diz, dentro da pausa ligeira que se fizera, espontânea, simpática, senhora interrogou. Mas para que tenhamos a solução do problema, é indispensável jamais nos encolerizarmos. E a gente sabe que ali no Evangelho tem, lá no Livro dos Espíritos tem, em várias obras espíritas tem. Joana de Ângeles fala muito isso para nós. Que um dos maiores sentimentos, os piores sentimentos que causa danos terríveis àquele que tem é a cólera. Chegando a trazer doenças difíceis mesmo, doenças incuráveis. Muitos
casos de câncer foram produzidos por conta desse sentimento. Joana de Ângeles fala muito isso para nós. A mágoa, o ódio, a cólera traz para dentro do para nossa corrente sanguínea, para dentro do nosso organismo, veneno mesmo, eliminamos veneno mesmo com esses sentimentos. São essas energias que ela está falando aqui. Né? E aí ela pergunta, mas para que tenhamos a solução do problema, não podemos entrar nesse processo de cólera, de raiva, de ódio. Aí ela responde, sim, elucidou a instrutora calma. Indiscutivelmente, a cólera não aproveita a ninguém, não passa de perigoso curto-circuito de nossas forças mentais. Olha só, curto-circuito de nossas forças mentais. E é verdade, quando nós estamos aborrecidos, quando estamos com sentimento de raiva dentro de nós, com sentimento de ódio relacionado a alguém, a nossa cabeça vira um turbilhão. Os nossos pensamentos ficam completamente degringolados, confusos, a gente não consegue nem raciocinar direito quando nos deixamos envolver pela cólera, pelo ódio, pela mágoa. Por isso que a gente tem que combater esses sentimentos. Não podemos deixar eles se fortalecer em nós. E ela continua, por defeito na instalação do nosso mundo emotivo, arremessando raios destruidores ao redor de nossos passos. Então a gente está encolerizado, aquilo vai fazendo mal para nós, e também em função do nosso pensamento ser emitido, né, ele ser plasmado, poder ser levado aonde nós estamos, ele vai se irradiando e vai ali envenenando também todo o ambiente. Continua ela, sorrindo bem-humorada, acrescentou, em tais ocasiões, se não encontramos junto de nós alguém com o material isolante da oração ou da paciência, o súbito desequilíbrio de nossas energias estabelece os mais altos prejuízos à nossa vida. Porque os pensamentos desvairados em se interiorizando provocam a temporária cegueira de nossa mente, arrojando-a em sensações de remoto pretérito, nas quais, como que descemos quase sem perceber, a infelizes experiências da animalidade inferior. Olha aonde nós podemos ir com esses sentimentos. Então é por isso que a gente precisa ter uma coragem, uma força muito grande, travar uma luta mesmo constante, diária, contra esse tipo de sentimento. Porque no mundo em que nós vivemos, é muito fácil a gente se envolver com esses pensamentos, com essas ódio, raiva, revolta, né, intolerância, né, diante das situações que a gente ouve aí, é difícil você ter pensamentos positivos, mas a gente tem que trabalhar isso. Ele vem, a cólera vem, mas no momento em que ela vem, a gente tem que combater. Para o nosso bem mesmo e bem daqueles que estão junto a nós. Ela continua aqui dizendo, olha só, a cólera, segundo reconhecemos, não pode nem deve comparecer em nossas observações relativas à voz. A criatura enfurecida é um dínamo em descontrole, cujo contato pode gerar as mais estranhas perturbações. Então, além de nos prejudicar, né, a gente quando está nesse descontrole emocional por conta da cólera, a gente também vai emitindo todo esse descontrole e vai prejudicando a quem está à nossa volta. E aí, continuando aqui a nossa leitura, um moço, com evidente interesse nas lições, argumentou: e se substituíssemos o termo cólera pelo termo indignação? Boa pergunta, né? E a irmã Clara pensou alguns instantes e redarguiu: efetivamente, não poderíamos completar os nossos apontamentos sem analisar a indignação como estado d'alma por vezes necessário.
Naturalmente, é imprescindível fugir aos excessos. Contrariar-se alguém a propósito de bagatelas e a todos os instantes do dia será baratear os dons da vida, desperdiçando-os de modo inconsequente, sem o mínimo proveito para si mesmo ou para os outros. Então, olha só, quando nós ficamos, como diz assim no popular, esquentando a cabeça, valorizando sentimentos pequenos, mesquinharias, como ele fala aqui, ó, alguém a propósito de bagatelas e a todos os instantes do dia, e a gente, muitas das vezes, a gente se pega ali, né, valorizando coisas desnecessárias, coisas negativas que a gente não tem necessidade, não tinha necessidade de estar ali, se preocupando com aquilo mais, esquentando mais a cabeça com aquilo. São coisas pequenas, mesquinharias, que não vão nos ajudar em nada, que não vão trazer benefício nenhum a esse nosso propósito de nos melhorarmos. Ao contrário, só nos prejudica. Então, o conselho que a irmã Clara, o esclarecimento que ela está trazendo aqui para nós a respeito desses sentimentos é muito importante. Então, ela diz mesmo, né? Contrariar-se alguém a propósito de bagatelas e a todos os instantes do dia será baratear os dons da vida. Ou seja, você estará desvalorizando uma coisa preciosa que é o ato de poder estar vivo. Né? Tendo a oportunidade aí de estar encarnado e em vez de aproveitar com coisas edificantes, que possa te melhorar, que possa fazer você se transformar, e aí você caminhar o mais rápido possível para a perfeição relativa, a gente fica perdendo tempo com coisinhas insignificantes, discutindo o sexo dos anjos, discutindo coisas, bobagens, que não vão levar a nada. Né? Um exemplo que eu vejo nisso são as discussões que a gente vê aí, que chegam até a morte, sobre futebol, sobre política. Né? Futebol, então, meu Deus, eu fico boba, as pessoas se matam por conta de torcida por um time de futebol. Vamos torcer? Vamos. É válido, o lazer é sempre edificante, mas vamos ter bom senso. É torcer. Se o meu time perdeu, problema, ele vai trabalhar e na próxima ele ganha. E tenho que parabenizar o outro time que ganhou. Mas não, a gente vê guerra na rua, as pessoas se matando porque o outro time bateu, perdeu, sei lá, uma confusão, uma coisa triste, né? Tragédias em campos de futebol. A gente vê, tem muito noticiário, está mostrando de vez em quando aí, pessoas se degladiando dentro de um campo de futebol, chefes de torcida, torcidas organizadas. Gente, a troco de quê? Vamos ganhar o quê com isso? Não estamos nem lutando por um objetivo maior. Então, a troco de quê? Simplesmente pelo prazer de ficar ali se matando, se batendo. Esses são o que ele diz aqui, o que ela está chamando aqui de coisas de bagatelas, que a gente esquenta a cabeça sem necessidade. São chamados tormentos voluntários que nós vamos adquirindo para nós, para nossas vidas, que nos vão fazendo sofrer, que nos vão aí nos prejudicando, e que a culpa é nossa. Nós é que fazemos isso. Né? Então ela diz assim para nós, ó. Das bagatelas de todos os instantes do dia, desperdiçando-os de modo inconsequente, olha aí, sem o mínimo proveito para si mesmo ou para os outros. É isso aí, divino, não tem validade. Né? Imaginemos a indignação por subida de tensão na usina dos nossos recursos orgânicos, criando efeitos especiais à eficiência de nossas tarefas. Nos casos de exceção, em que semelhante diferença de potencial ocorre em nossa vida íntima, não podemos esquecer o controle da inflexão vocal. Por quê? O tom da nossa voz também vai gerar consequências. Assim,
Como a administração da energia elétrica reclama atenção para a voltagem, precisamos vigiar a nossa indignação, principalmente quando seja imperioso vertê-la através da palavra. Então, até para que a gente possa demonstrar a nossa, como ela fala aqui, indignação em relação a determinado assunto, é preciso ter bom senso, é preciso ter cuidado com a entonação que nós vamos dar à nossa voz. E ela diz, principalmente quando seja imperioso vertê-la através da palavra, carregando a nossa voz tão somente com a força suscetível de ser aproveitada por aqueles a quem endereçamos a carga dos nossos sentimentos. É indispensável modular a expressão da frase como se gradua a emissão elétrica. Então, se você tem um aparelho que ele só suporta uma carga elétrica de 110 volts, se você ligar ele numa tomada de 120, de 220, o que vai acontecer com esse aparelho? Vai queimar. Ele não tem capacidade para suportar uma carga de 220. É mais ou menos isso que a nossa irmã Clara está falando aqui para nós. Nós precisamos ter cuidado, porque nós mesmos não vamos aguentar essa carga energética poderosa que a gente vai colocar por conta desse sentimento de cólera, de indignação, de ódio, de raiva, nós vamos colocar nas palavras que vamos emitindo. Às vezes as pessoas não estão nem sabendo do problema que está acontecendo conosco. Aí vem nos falar e a gente descarrega toda a nossa cólera, toda a nossa raiva, através, às vezes, de uma ou duas palavras em cima de uma pessoa. E é contagioso. Contagia. A pessoa vai sair também toda encolerizada, toda revoltada. Então ela continua dizendo para nós, né? A carga dos nossos sentimentos. É indispensável modular a expressão da frase. E ante a Assembleia, que lhe registrava os ensinamentos com justificável respeito, prosseguiu depois de ligeiro intervalo. Nossa vida pode ser comparada a grande curso educativo, em cujas classes inumeráveis damos e recebemos, ajudamos e somos ajudados. A serenidade em todas as circunstâncias será sempre a nossa melhor conselheira. Mas em alguns aspectos de nossa luta, a indignação é necessária para marcar a nossa repulsa contra os atos deliberados de rebelião ante as leis do Senhor. Essa elevada tensão do espírito, porém, nunca deve arrojar-se à violência e jamais deve perder a dignidade de que fomos investidos, recebendo da divina confiança a graça do conhecimento superior. Então, nós podemos, né, no nosso estágio, a gente fica indignado com determinadas situações. Agora, a gente não pode se deixar envolver pelo ódio, pela cólera, e muito menos tentar desabafar a nossa indignação de maneira raivosa em cima das pessoas, em cima da situação. Basta, diz ela, dentro dela, a nossa abstenção dos atos que intimamente reprovamos, porque a nossa atitude é uma corrente de indução magnética. Ou seja, o que nós sentimos, nós emitimos. Em torno de nós, quem simpatiza conosco geralmente faz aquilo que nos vê fazer. Nosso exemplo, em razão disso, é um fulcro de atração. Precisamos, assim, de muita fala com a palavra, nos momentos de tensão alta do nosso mundo emotivo, a fim de que a nossa voz não se desmande em gritos selvagens ou em considerações cruéis que não passam de choques mortíferos que infligimos aos outros,
semeando espinheiros de antipatia e revolta que nos prejudicarão a própria tarefa. Mas claro que isso é impossível, né, meus amigos? A nossa irmã Clara aqui está nos dando assim conselho importantíssimo. O divino diz assim: tem pessoas que têm o dom de nos deixar nervosos. Como fazer? É por conta disso que ela está falando aqui. Nós não podemos modificar a pessoa. A gente pode até tentar orientar, né, divino? Mas nós podemos nos impermeabilizarmos. Nós podemos não deixar que essas pessoas que têm esse dom, eu não acredito que seja dom, né? Mas que têm essa capacidade de nos deixar nervosos, é porque nós nos deixamos ficar nervosos. Porque ninguém é capaz de mudar a cabeça de ninguém. Está lá no livro dos Espíritos. Os Espíritos não têm condição de nos influenciar se nós não quisermos. A mesma coisa são os nossos companheiros encarnados que estão junto a nós. Então você tem que ver aí por que pessoas estão te deixando nervosos. Porque você está se deixando envolver por essas energias que a irmã Clara está colocando aqui para nós. Essas energias que eles emitem, você está se deixando envolver. Por isso, ficar nervoso. Porque ninguém tem esse dom, essa capacidade. Né? Aquela velha história, quando um não quer, dois não brigam. Então a pessoa pode vir cheia de cólera para cima de mim, cheia de ódio, cheia de raiva, gritando e tudo. Mas se eu estiver aqui firme no meu propósito de não querer discutir, de não querer também entrar naquele processo, naquele nível de cólera, de raiva e ficar nervosa, basta que eu me controle. E fale de maneira calma, que a minha maneira calma de falar vai acabar como se fosse assim, murchando toda a raiva que a criatura está vindo para cima de mim. Então, divino, isso aí é um processo que nós temos que ter o cuidado. A gente não pode se deixar envolver por essas situações que pessoas realmente podem produzir. Tá? Não sei se ficou claro aí para você. E aí, ela continua dizendo aqui para nós: um amigo que acompanhava os ensinamentos com interesse invulgar perguntou respeitoso: Irmã Clara, como devemos interpretar, olha aí, vai te ajudar essa pergunta aqui, como devemos interpretar as perturbações da voz, como por exemplo a gaguez e a diplofonia? Não é nessa aqui não, mais adiante que ela vem falar desse processo aí de nos deixar nervosos. Isso aqui é problema de quem tem problema de gagueira, de diplofonia, que também pronunciar as palavras erradas, né? De maneira errada. E aí ela diz: sem dúvida, informou a instrutora solícita, os órgãos vocais experimentam igualmente lutas e provações quando reclamam reajuste. Por intermédio da voz, praticamos vários delitos de tirania mental, e através dela nos cabe reparar os débitos contraídos. As enfermidades dessa ordem compelem-nos ao trabalho de recuperação no silêncio, de vez que, sofrendo a alheia observação, aprendemos, pouco a pouco, a governar os próprios impulsos, afeiçoando-os ao bem. Quer dizer que é um trabalho aí individual de cada um, com seus processos de débitos, de resgate lá dos próprios atos realizados. Né? Nós estamos aí, é lei de causa e efeito. Sofremos as consequências daquilo que praticamos. Então, é a oportunidade que a gente tem aí de consertar, de melhorar. E aí, a orientadora que falava com absoluta simplicidade e a maneira de um anjo maternal, dirigindo-se aos filhinhos, comentou ainda por alguns minutos o tema singular com surpreendente primor de definição. Depois, fim da aula, permanecemos no belo domicílio tão somente
algumas jovens que encontravam em nossa anfitriã desvelada benfeitora. Clara convidou-nos à pequena peça contígua e o ministro deu-lhe a conhecer o objetivo de nossa visitação. Alguém na terra precisa ouvi-la, a fim de modificar-se. A interlocutora perguntou com carinho quanto às particularidades do serviço que pretendiam realizar. E Clarencio resumiu o drama que nos empolgava a atenção. O problema lá de Amaro e de... Eu sempre esqueço o nome deles. Deixa eu ver aqui. De Amaro e de Esteves e de Armando. E aí, para a gente encerrar aqui o nosso estudo dessa lição que está terminando, André nos diz: quando irmã Clara se inteirou de que a amargurada mulher, que é Odila, devia renunciar ao companheiro que permanecia na terra, vimos imensa compaixão se lhe estampar no rosto. Seus olhos enevoaram-se de lágrimas que não chegaram a cair. Então vocês vejam bem que lá no início da nossa lição o irmão Clarencio disse que ele não tinha condições de trabalhar os sentimentos lá de Odila. Então ele ia convocar a ajuda dessa irmã, que ela sabia, ela tinha conhecimento dela a respeito do uso da palavra, do uso da entonação de voz, para poder tocar lá nos sentimentos de Odila, trabalhar a cólera e a raiva que Odila e a revolta que ela está sentindo lá, que a gente vai ver aí nos capítulos das próximas semanas. E aí André diz: compreendi que a nobre instrutora, aureolada de soberanos valores morais, trazia consigo profundas mágoas inmanifestas. Certamente buscávamos reconforto para um coração infeliz, num coração que talvez estivesse padecendo ainda mais. Quer dizer, ela tinha experiência do tipo de sofrimento que talvez Odila estivesse passando, fosse também o mesmo dela. Então ela ia ter condições de ajudar. E aí ela responde: pobre criatura, disse a orientadora comovida, e afirmando-se com tempo bastante para ausentar-se, acolheu-nos o apelo e dispôs-se a seguir-nos generosamente. Então, na semana que vem, nós estaremos aqui, onde nós vamos ter a lição 23, que é o apelo maternal, onde a irmã Clara vai lá falar com Odila, tentar resolver a situação lá entre ela e Zulmira e todo aquele emaranhado que a gente vem acompanhando aí. Boa noite, Sol. Infelizmente você já chegou aqui no finalzinho do nosso estudo de hoje, mas chegou. Isso é que é bom, né? Muito obrigada aí pela sua presença. Obrigada, Divino. Obrigada, Rogério. Eu espero que o nosso estudo tenha sido assim de utilidade. Para mim foi muito grande esse esclarecimento que a irmã Clara nos dá aí a respeito dos sentimentos da cólera, da raiva, né, de não deixarmos nos envolver por esses sentimentos, né, e vamos colocar isso aí em prática no nosso dia a dia, né? Então vamos fazer a nossa prece e depois a gente fecha a nossa sala aí, agradecendo sempre a presença de vocês e convidando para a semana que vem estarmos aqui juntos dando continuidade aí a esse estudo muito edificante que André Luiz traz para nós. Esclarecimentos importantíssimos. Então vamos elevar o nosso pensamento e conversar com Jesus. Querido Mestre, aqui estamos, Senhor, encerrando mais uma noite de estudos. Só temos a te agradecer pelas informações que nos foram trazidas através desse companheiro, nosso irmão André Luiz, nesta obra Entre a Terra e o Céu. Agradecer pelos esclarecimentos, pelas informações que grande valor tem para todos nós, que aqui estamos vivenciando ainda esse aprendizado, passando por essas experiências e que precisamos muito, Senhor, de muita orientação para que possamos fazer as nossas escolhas nessa caminhada que estamos aqui traçando, né? Realizando para chegarmos à perfeição, que essas escolhas sejam feitas sempre corretas,
e sempre, Senhor, de acordo com a Tua vontade e com a vontade de Deus, nosso Pai. Nesse momento nós te pedimos que a Tua luz e que o Teu amor possa envolver o nosso companheiro divino, possa envolver o nosso companheiro Rogério e possa envolver o nosso companheiro Sol Brilhante. Que eles possam sentir nesse instante o Teu amor os envolvendo, trazendo muita paz, muita harmonia em seus corações e nos corações que estão ali junto a eles, seus entes queridos. E agradecendo sempre, Senhor, o Teu amparo, a Tua ajuda, nós te pedimos nesse momento a permissão para encerrarmos os nossos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus.